Esse é o tubo de ensaio número 7. Eu sou o Pedro Vinícius, de volta, depois de um tempinho, para falar sobre Barry. Que é uma das séries da HBO que chamou certa atenção aí um tempo atrás, que eu acho bem legal. Para falar comigo sobre ela, vocês vão ouvir o Caco Rodrigues, que é um ator. E a gente fala um pouco sobre esse mundo de atores e de teatro e de cinema que tem muito a ver com a série, ao mesmo tempo que a gente fala sobre diversos outros aspectos da série, desde a mistura de gêneros até algumas coisas que a gente acha que funcionou melhor ou não e compara com a coisa da vida real de um ator. Essa conversa foi gravada já tem um tempinho, mas meu computador morreu e teve que ser arrumado. Além disso, outros projetos, outros trabalhos apareceram na minha vida ao mesmo tempo e ficou difícil de conseguir fazer tudo junto. Então as coisas para a internet ficaram um pouco de lado, mas agora, se tudo der certo, eu continuo colocando coisa tanto aqui quanto no Tela Cheia, que é o canal do YouTube, que tem bastante tempo também que não está atualizado, mas assim que tiver coisa nova eu coloco lá. Eu não consigo manter uma agenda certinha porque esses vídeos não dão um retorno financeiro rápido, né? Então eu faço realmente só porque eu gosto, quando eu tô com alguma ideia, tem alguma coisa que eu quero falar. Enfim, se você gosta de Barry, esse papo pode ser interessante para você. Se você não assistiu, mas quer assistir, talvez não seja a melhor hora para ouvir esse episódio, porque é uma conversa totalmente com spoilers. A gente não se preocupou muito em censurar nada do que a gente ia conversar. Então, né, tá avisado. O Caco tem diversos trabalhos, tanto atuando quanto ensinando, porque ele dá aulas também, e tem alguns contatos na internet para falar com ele. Tá tudo na descrição do episódio, então é só dar uma olhadinha lá. Mas eu posso destacar o canal do YouTube que se chama Entre Brisas, porque é um canal que eu fiz parte também, eu ajudei a criar em 2012, eu acho. E já tem alguns anos que eu saí também. Mas é um canal de sketches, que a gente manteve a produção rolando aí por alguns anos, com certa consistência em Goiânia, e o Caco tá em vários desses vídeos. Além de ver o Caco atuando, vocês podem encontrar as informações em relação às aulas que ele dá, porque ele também ensina, no perfil do Instagram Ateliê do Ator. Bom, o papo é sobre Barry, a série da HBO, e espero que vocês curtam. Eu tava pensando sobre como explicar o que é a série, porque a gente tá acostumado aí com Breaking Bad e com outras séries que vieram depois daquela coisa da pessoa comum que se vê numa situação criminosa ou alguma coisa assim, e que o Barry é de certa forma o contrário, né? O cara que é um assassino profissional e ele quer deixar isso de lado porque ele acha que ele descobriu a verdadeira vocação dele, que é atuar. E tem uma mistura de gêneros ali que é muito legal, de comédia, drama e ação e terror até. Aquele episódio que ele luta com a menininha, tem umas cenas ali que tipo, enquanto você tá rindo, você tá assistindo uma coisa feita com uma linguagem meio de terror e tal, suspense. E tem tudo isso, mas assim, para começar, no geral, o que você achou da série? Achei massa, no geral, achei, pô, foda. Eu fiquei curioso, assim, pra saber o orçamento da série, assim, só pra ter uma ideia da dimensão e da pretensão que a série tinha, sabe? Porque parece ser uma série bem alternativa, assim. Pra mim, eu acho que eles fizeram com pouco recurso, mas que fizeram muito bem com o que eles tinham, assim, sabe? Foi o que me pareceu, assim. Que eles tentaram fazer uma coisa muito legal, mas sem a pompa de estar fazendo um negócio, sabe? Nossa, tô fazendo uma super série. Eu acho que eles fizeram uma coisa muito legal, mas sem ser prepotente, não sei. Gostei muito, assim, principalmente acho que da primeira temporada, assim. A segunda eu fiquei, achei que é massa também, mas achei que deu uma desandada na segunda temporada, saca? Entendi. E quero ver como é que vai ficar pra terceira, assim, porque pelo jeito já puxaram o gancho pra terceira, com essa coisa do Barry sumir e o cara
não sei se pode dar spoiler assim. Pode falar, pode falar. Essa coisa do cara lembrar, né, que foi ele que matou a namorada do professor de teatro lá e tal. Mas enfim, achei massa, velho. Muito massa a série. Gostei mais da primeira temporada. Lógico que eu tenho coisas pra criticar para criticar negativamente assim sobre a série. Mas o positivo é isso, assim, que eles fizeram uma coisa simples, assim, sabe? Sem ser complexo demais. E eu acho que funcionando muito bem, muito potente pro que eles queriam, assim, que era a comédia, né? Uma série de comédia. E é engraçado porque eu acho que, na minha cabeça, ela é uma série com mais tempo de drama e tem umas cenas de ação, tem umas outras coisas, mas assim, eu tenho a impressão, porque a trajetória do Barry, assim, a história vai em alguns lugares pesados, né? Ela é meio dark e tal, e a trajetória dele especificamente é uma trajetória de muito conflito dramático, assim. E, obviamente, eles conseguem colocar muito humor ali. Tem realmente. Não deve ter um episódio sem coisas cômicas. Mas a impressão que eu tenho é que eu passo muito mais tempo no drama desse personagem do que rindo com ele. Só que ele é colocado em situações. Ele é tão alheio àquilo tudo que geram muitas situações cômicas realmente, assim. E eu, cara, eu acho sensacional porque essa é justamente essa quebra. Então, às vezes você sai de uma cena de ação que foi muito tensa ou de um momento de drama muito pesado dele com a guerra e tudo que ele passou, por uma cena que é de dar risada alto, assim, de tão ridícula, né? E o balanço disso, né? O equilíbrio é tão bem feito. Mas enfim, eu sei que a realidade ali do grupo de atores e da aula de atuação e tudo mais em Los Angeles é muito diferente do que a gente conhece no Brasil, da sua experiência, eu imagino. Mas você se identificou com muita coisa ali? Você se viu representado como um ator que já teve aulas de atuação e que participou de testes de elenco? E já fez coisa em teatro, já fez coisa para câmera. Essa parte da série, eu imagino que para você toca mais fundo, assim. O que que você acha? É porque realmente tem essa coisa de ser diferente, né? Das aulas e tal, de teatro, interpretação fora daqui. Porque, assim, algumas coisas eu consegui visualizar e outras meio que me pareceu uma mistura, assim, de aula de teatro misturado com aula de interpretação para cinema e tal. Porque ao mesmo tempo que as aulas deles lá são num palco, né, de teatro todo o tempo, e não tem câmera, né? Porque se fosse uma aula de câmera, teria câmera todo o tempo, alguma coisa assim. Mas os exercícios em si, eles não estão muito ligados a teatro, eles estão ligados à interpretação, que aí às vezes acaba indo mais até para a câmera, para o cinema e tal. E acho que tem falas que o cara fala, a gente aqui tá estudando, a gente é um grupo de teatro, mas que só trabalha com cenas de filme, sabe? Tem um negócio assim, É, porque é Los Angeles, exatamente. é, então, tipo, tem esse negócio, mas eu me identifiquei com várias coisas, assim, essa coisa de você ir para teste, aí de você ver em algum momento um ou outro sendo privilegiado por alguma coisa e já avança. Os pequenos conflitos, né, de elenco, assim, pô, o fulano tá fazendo, mas não tô concordando muito com o que ele tá fazendo e tal. Cara, teve bastante coisa. É uma coisa, logo no início, quando o Barry entra por acaso lá na aula de interpretação e ele é colocado em cima do palco, né? É uma cena que ele não faz nada, né? Porque ele não sabe o que fazer. Ele recebe o texto Sim. e ele até lê uma fala, eu acho, mas ele não sabe fazer nada. E aí depois a Sally, né, que vai conversar com ele, fala, acho que, aliás, não é ela não. Quem fala isso pra ele é o cara que ele é contratado pra matar lá, o outro ator que eu esqueci o nome. Que tá com ele no carro e fala assim que ele foi bem na cena porque ele foi muito generoso. E é uma coisa que a gente escuta muito ator falando de um pro outro, porque realmente tem essa coisa de nem sempre querer o holofote pra você em cena.
não é? Aham. Então você fala que, pô, o cara foi muito generoso em cena com o outro ator e tal. E, enfim, tem esse tipo de coisa que eu, por já ter trabalhado, né, com vários atores e tal, ainda consigo reconhecer. Uhum. Mas eu imagino que para quem atua realmente, tem muito mais experiência com isso e outros atores, esse tipo de coisa realmente funciona muito, assim. Outra coisa que eu pensei em relação ainda à primeira temporada no momento que eles estão fazendo um exercício que eu acho que é do Meisner. Porque, assim, existem várias escolas de atuação, o Stanislavski talvez seja a mais famosa, porque ficou conhecido como o método, né? E muitos atores de Hollywood usam e tal. Mas o Meisner é outro dos grandes, e tem aquele exercício de ficar imitando, não é? Você tá de frente pro outro ator, e você fica prestando atenção em tudo que ele está fazendo, e aí você fica imitando os movimentos, e é naquele exercício que o professor chega e fala que o aluno X lá foi assassinado. E aí o Barry vê a reação da menina e imita, Imita, saca? assim. Cara, eu ri demais nessa cena. E é uma piada Que é sutil, né? que não é nem texto, né? É, e é sutil, porque, É tipo, demais. a princípio você acha que é uma coisa que ele fez, tipo, pra fingir, né? Tipo, que ficou abalado e tal. Mas na real ele só não cortou a linha de raciocínio do exercício, né? Ele continuou no exercício lá de espelho e tal. Exatamente. Sobre esse negócio de ser generoso em cena, é engraçado que tem um pouco de ironia junto também, porque o que que rola? Essa coisa de ser generoso em cena, eu acho que tem esse sentido de você dar espaço para o outro quando for, e também é num sentido de entrega, assim, sabe? Eu acho que a coisa da atuação tem muito de se entregar, de se permitir, vamos supor, no momento que você tem que falar alguma coisa para alguém, que de repente vai ser pesado, ou que você tem que balançar a pessoa, ou dar tapa na pessoa e tal. Isso exige uma entrega dos dois lados, de quem vai receber e de quem vai atacar, né, de certa forma. E aí entra essa coisa da entrega e da generosidade, assim, a coisa de você ser sincero ali, de ser honesto, de se entregar para aquele momento, assim. E não de, sabe, se defender, de sair, de, sabe, colocar talvez o ego em cima, de colocar questões que te tiram ali e, consequentemente, tira o parceiro de cena, entende? Porque tem que ter a troca a todo momento. Entendi. Então isso também entra um pouco como generosidade, aí fica a ironia, porque ele não fez nada, assim, ele só ficou parado lá lendo o texto. Então, tipo, tem essa coisa dele realmente dar o espaço, mas ele não fez nada. Então é engraçado isso. Para mostrar também, talvez, um pouco de, não sei, de inexperiência do outro ator, e, enfim. É um grupo de atores bem medíocre ali, né? É demais, velho. É engraçado. A única pessoa que meio que se destaca um pouquinho é a Sally, que parece um pouquinho melhor que a média, mas é extremamente egocêntrica e né, Sim. não pensa em mais ninguém e tal. Apesar de que o caminho dela na segunda temporada, principalmente, começou a mudar um pouco, que ela viu o poder de fazer algo que tem uma certa verdade, né? Que é de ser uma artista Sim, sim. e não de ser uma celebridade ou de ser famosa, nada de ser uma estrela. Só que quando ela realmente teve que fazer isso de novo ali no último episódio, ela não consegue, né? E ela entrega a história de mentira. Só que isso causa uma reação que as pessoas gostam e fica aquela coisa, todo mundo em volta dela, mas pela primeira vez ela tá tendo esse conflito de eu tô tendo a atenção que eu queria, mas agora o que eu realmente quero é ser valorizada como artista, então a gente vai ver onde isso vai dar depois, mas a gente vê isso mudando nela, né? Porque eu acho que rola demais também no meio a coisa de porra, eu quero ser famoso, entendeu? Eu quero minha cara no outdoor e tal, né? Sim, sim. Agora que, saindo um pouquinho da série e falando sobre você um pouco,
Já tem quanto tempo que você está atuando? Porque eu sei que você já fez teatro, já fez bastante coisa de filme também. Quanto tempo que você está nessa e por que que você começou assim? Você dá uma resumida na trajetória aí? Cara, juntando tudo, porque na minha trajetória, engraçado falar isso. Mas assim, no tempo que eu trabalho com isso, eu passei um período sem fazer nada, tipo um período aí de um ano, mas eu comecei a fazer teatro na escola com 15 anos. Então eu vou fazer 29 agora, 14 anos, mano, que eu tô trabalhando com isso, assim, né? Que eu tô envolvido com teatro e tal. E depois foi aparecendo a coisa do cinema. Eu acho que quando eu era mais novo, assim, eu assistia muito filme, porque eu era um pouco mais. Eu tinha momentos mais fechados, assim, eu mudei de cidade e tal, então eu via muito filme, e aí eu ficava, tipo, achando muito massa, assim, sabe? Eu via muito filme mesmo. E aí, no que eu fiquei assistindo esses filmes, eu ficava pensando, nossa, cara, queria muito fazer isso, queria muito fazer isso. Só que não tinha ideia do que fazer, assim. Eu morava no interior do Pará, assim, tipo, uma cidadezinha muito pequena. Eu ficava, velho, não faço nem ideia do que fazer. Aí eu fui pesquisando depois, e aí descobri, então pra você fazer um filme, você tem que ser ator. Tipo, eu não tinha nem essa dimensão, assim, de, são atores, sabe? Eu só via o filme, via a história e tal. Aí eu falei, então quem faz filme é ator. Tá, e como que eu viro ator? Aí a ideia é começar pelo teatro. Hoje, né, hoje são várias maneiras, mas a ideia era começar pelo teatro. Eu fui procurar o grupo de teatro da escola e tal. Aí comecei a fazer umas peças assim, tipo, em Carajás ainda. E eu lembro que a primeira peça, assim, velho, eu entrei por acaso, eu, tipo, achei o grupo lá, descobri que tinha um grupo, eu nem sabia na escola. E aí a professora falou: não, vem vindo, sabe? Não que eu já tinha entrado pro grupo, vem vindo participando aqui, fica vendo, que eu já estava no meio de um processo. E aí ela achava muito que eu ia entrar e depois de uma semana ia sair, ia embora e tal. Aí ela falou, vem vindo e tal, e aí acabou que tinha uma ponta lá que era pra entrar só pra dançar e sambar, saca? Fiz um tempo teatro lá em Carajás, aí depois eu parei por conta de outra história aí de futebol e tal, mas aí depois voltei pro teatro em Mariana, quando eu morei em Minas. Acho que isso era 2007, mais ou menos. Aí voltei pro teatro em Minas, aí fiquei lá fazendo um ano enquanto terminava o ensino médio. Aí assim que terminei o ensino médio, eu fui pro Rio e fiquei estudando direto, assim, e foi no Rio que eu tive essa aproximação da câmera, assim, da interpretação pro cinema. E aí foi quando mais fez sentido, assim, eu gosto muito de teatro, mas eu ainda prefiro o cinema. E no Rio foi o período que talvez você tenha ficado mais tempo estudando sem parar. Você chegou a ter contato com esses métodos de atuação diferentes e o que funciona mais para você? Qual o processo que você acha que você gosta mais? Então, o Rio foi um período muito legal porque ao mesmo tempo que eu fazia a CAL, que é uma escola de CAL, Casa das Artes Laranjeiras, uma escola muito conhecida e muito boa, Uhum. sabe, de teatro lá. Mas lá não tinha tanta coisa pra câmera, assim, pra cinema, sabe? Lá era realmente teatro. E aí nisso eu fui procurar lugares alternativos, assim, que tem lá pessoas com estúdios que fazem esse trabalho, assim, direcionado para interpretação para câmera ou interpretação para cinema. Eu comecei estudando com um preparador de elenco de lá que chama Thiago Greco. Ele, enfim, continua lá, tem um estúdio dele ainda e tal, faz umas coisas legais lá. Aí comecei estudando com ele, aí tive mais acesso a essa coisa de como funcionava, preparação e tal. Depois eu comecei a trabalhar com ele, assim. Depois que eu fiquei um ano e meio estudando com ele, eu passei mais um ano e meio trabalhando, assim, no espaço lá, gravando, editando. Mexia na luz na medida que eu conseguia. Enfim, ajudava ele na parte técnica enquanto ele ia trabalhando os atores, e com isso eu fiquei mais próximo, assim, da preparação. Por exemplo, a pessoa que vai preparar um elenco, ela usa de vários métodos, na verdade. No geral, ela não usa um método só, sabe?
ela acaba pegando ferramentas, exercícios de vários métodos e vai fazendo para pro trabalho que ela está realizando no momento, assim. Então não é uma coisa, eu só uso isso, eu só uso isso. Tem muito disso, assim. Passou um tempo bom, aí eu vim para Goiânia, fiz algumas coisas. Aí eu fui para São Paulo, que aí foi quando eu tive acesso ao método da Fátima Toledo. Fátima Toledo que prepara o elenco de Cidade de Deus, Pichote, Tropa de Elite, mais um monte. O do José Aldo também, enfim, ela é, tipo, muito foda, assim. Aí foi quando eu tive acesso ao método dela e logo depois eu fui no Rio também porque eu descobri um método que chama... Na verdade, o método, o nome do método é o da mulher que criou, que é o método Ivana Chubbuck. E aí ela tem um livro que chama O Poder da Atuação, que dá uma explicada no método dela e tal, mas lógico tem a sensibilidade dela, enfim, tem. Só que eu não fiz com ela também, que ela é de Los Angeles, se eu não me engano. E aí eu fui pesquisar e falei, meu Deus, eu nunca vou fazer o curso dessa mulher, mas eu mandei um e-mail mesmo assim, falando, como que funciona, qual o preço? Ela falou, tem uma pessoa que tá saindo daqui agora, que ela vai poder passar o método no Brasil, que chama Marina Rigueira. Aí assim que eu descobri isso, eu já falei com a Marina e fui lá fazer o treinamento com a Marina no Rio. Isso há 2 anos atrás. E 2 anos não, 3, foi 2016, eu acho. E aí são 2 métodos que eu uso muito, assim. Porque o método da Ivana, de certa forma, trabalha muito o psicológico do ator. Ele é feito a partir do método do Stanislavski, assim. Para mim, ela deu uma enxugada assim no método dele, porque o método dele ele escreveu bastante coisa, então às vezes é até confuso, você não sabe por onde começar. Quando você tá no meio, você já esqueceu do início e tal. Então meio que ela deu uma enxugada e fez quase que uma lista assim de 12 passos que você usa para trabalhar seu personagem. Então eu uso muito o método dela nessa questão psicológica e uso muita coisa do método da Fátima Toledo nas questões físicas e até mais emocionais, assim, sabe? Coisa de catarse e tal, porque a Fátima ela tem muito essa característica visceral, né? Se você for pegar os filmes dela, é tudo muito forte, tudo muito à flor da pele, é um negócio realmente visceral, muito parecido com o do Sérgio Pena também, né? Que é outro preparador daqui do Brasil, preparou o Bicho de Sete Cabeças, o Brother. É um preparador que ele tá mais... Que ele faz alguns filmes, ele tá mais inserido na televisão, ele trabalha mais com preparação na televisão, para séries e tal, mas vai fazendo cinema também e ele é sempre muito bom, assim, nos filmes que ele prepara. E é isso, mano. Isso que você falou em relação aos métodos que você usa, dependendo do que a cena pede, do que o personagem pede, você mistura um pouco aí o da Ivana, é Ivana, né? Ivana. Ivana e da Fátima Toledo, que foram os que você mais estudou e tal. Tem uma coisa que rola na série, no Barry, que eu reparei assim, o início, ele é um cara que ele basicamente tem que se esconder do mundo, né? Porque ele não tem ninguém próximo e a profissão dele é criminosa. Então ele é um cara que não está disponível para ninguém, ele de verdade, né? Ele tá o tempo inteiro com uma máscara para todo mundo. E aí quando ele começa a entender um pouco mais sobre a atuação, e aí já na segunda temporada ele consegue tem uma cena específica que eu achei demais, que ele tem que fazer uma cena difícil, que ele tem que agredir a Sally, e ele não está conseguindo, e o professor dele fala algumas coisas para ele acessar algumas próprias emoções ali, para ele conseguir fazer. E aí tem essa cena que ele dá o texto sem estar funcionando, e depois que ele consegue acessar, e aí o bicho detona a cena e faz muito bem e tal, que tem essa coisa de estar vulnerável, certo? Atuar de certa forma, e obviamente dependendo da cena e tal, é se colocar numa posição de vulnerabilidade ali, porque você, obviamente não é você, é um personagem, é o que te protege e tal, ao mesmo tempo é o seu corpo, é o seu rosto, você está se mostrando, né? Esse tipo de coisa que eu vi, por exemplo,
por como a gente se conhece e eu conheço um pouco da sua personalidade, você é um cara tranquilo e tal. Naquele curta A Bicicleta que eu assisti, que você fica violento e você agride a mulher e tal, esse tipo de coisa, para acessar isso e entregar aquilo com uma certa verdade e tal que você fez, como é que é um pouco assim o processo? Então, mano, isso é igual você tava falando mesmo. Realmente é uma exposição muito grande, assim. A questão é que, por exemplo, como eu enxergo, assim, né? Eu vejo muito na atuação uma coisa de você procurar emoções que você tem e, de certa forma, ampliar elas. E aí, para ampliar, você vai trabalhando pequenos gatilhos mesmo que você vai criando para ir dando alimento, sabe, para sua cena, sabe, para ir dando força para isso. O que que acontece? É um processo às vezes demorado, depende muito de ator para ator, sabe? Igual você falou que conhece um pouco o meu jeito e tal. Tem uma coisa que eu vejo muito assim, que é a zona de conforto, sabe? Cada ator tem a sua zona de conforto, assim, e quando pede alguma coisa que não tá na zona de conforto dele, aí entra um processo muito grande de trabalho, de autoconhecimento e tal, para ele poder acessar. E às vezes ele até tem e já sabe onde está o que ele precisa, mas é uma outra questão é você expor isso, Uhum. sabe? Você tem que ter coragem para expor, porque, por exemplo, às vezes a cena exige que você se descontrole, sabe? Que você, sabe, fique muito puto, que você grite, que você, sabe, que você saia ali da sua máscara social de certa forma. E é uma coisa que às vezes você não quer mostrar para outra pessoa. Você não quer que ninguém veja isso, esse seu lado, sabe, agressivo e tal. Então você tem que, às vezes é um trabalho achar esse lugar agressivo e outro trabalho você se disponibilizar a mostrar isso. E para mim foi uma coisa muito demorada, assim, descobrir. Hoje é mais fácil, assim, mas lá no início, quando eu estava lá no Rio, que eu fui trabalhar com o Thiago, era um lugar que eu não acessava. Esse lugar do descontrole, esse lugar da raiva, da agressividade exagerada e tal. Então, foi muito aos poucos, assim, sabe? Ele falava, vambora, vambora. No início, assim, eu tinha dificuldade de gritar, velho. De gritar sinceramente, sabe? De estar numa cena com a pessoa. Aí, sabe quando você grita meio baixo, quando você grita meio sem gritar? É, grita falso, né? Porque eu não tinha coragem, eu não queria que ninguém visse esse lado meu, esse lado que grita, era por isso, sabe? Uhum. E aí ele falava, bora caralho, grita, grita, não sei o que, xinga, nananã. E era um negócio assim, que às vezes nem ia usar na cena, mas era pra me desbloquear, pra eu poder acessar essa coisa em mim, assim. E aí é até engraçado que depois que você acessa, que você desbloqueia isso, que você destrava esse negócio em você, às vezes eu passei um período até muito estressado também, e aí aí foi outro momento, eu fiquei, opa, calma aí, tem hora de usar esse negócio e tal. E aí na cena da Milena, do filme da Milena, a bicicleta, foi muito um resgate de buscar esse lugar mais agressivo e só liberar, deixar, sabe? Não ter pudor em relação a isso, assim. Pois é, isso obviamente na série é uma série de ficção, mas nessa cena específica, eu não sei o que você pode me falar o que que você achou dessa cena em termos gerais assim, Uhum. porque pra mim foi uma cena muito legal de assistir, porque obviamente é tudo mentira, então Sim. a gente tá vendo o ator fazendo o personagem Barry que não sabe atuar, que não consegue acessar esse lugar, e ele para por um momento, reinicia a cena e aí ele acessa esse lugar, entendeu? Então a gente vê o ator fazendo meio que as duas versões, né? Ele mandando mal e depois ele mandando bem, com esse acesso ali a algumas memórias e realmente acessando a própria emoção em relação a outras coisas e depois usando aquilo na cena ali. Tem uma similaridade com que você use, enfim. Tem, até certo ponto sim.
Ali, o que ele trabalhou foi a memória emotiva, né? Uma memória dele e usou ali na cena para buscar a emoção que ele precisava. Sobre isso, tem algumas coisas assim. Uma é, essa coisa da memória emotiva é um negócio que desgasta muito fácil, e dependendo de como você usar, às vezes até bloqueia você na cena. Então você tem que saber como usar de certa forma, entende? É uma ferramenta muito potente. Como assim bloquear? Bloqueia porque o que que acontece? É uma coisa que fala que às vezes a série dá muita importância e que às vezes é complicado, porque a série foca muito na emoção do personagem, sabe? Dele, é como se o personagem fosse só emoção e às vezes a emoção ela vem como consequência de algo que ele quer, é um objetivo, né? A gente olha para a cena no geral pensando em objetivo. Você vai entrar para tal cena, você tem um objetivo naquela cena. Dependendo do que acontecer na cena, você vai ter emoções e tal, e aí você tem que deixar isso acontecer. Mas é uma coisa que eu enxergo hoje, assim, né? O objetivo do ator, quando ele entra pra cena, é alcançar o objetivo do personagem. E não a emoção do personagem, sabe? A emoção é uma consequência de algo que acontece. E aí o que que acontece? Para você fazer isso, você tem que estar presente na cena o tempo inteiro, sabe? E você estar presente, é olhar a cena. Se a pessoa passou a mão no cabelo, você viu ela passar a mão no cabelo. Se a pessoa tá batendo a mão aqui na roupa, você tá vendo, você fala, ué, por que você tá batendo essa mão na roupa aí, sabe? Tipo, você não ignora isso. Você tá presente. E às vezes quando você concentra muito nessa memória emotiva, você ignora o presente, porque você tá lá no passado tentando concentrar, Você tá em outro você lugar. tá em outro lugar, e você tem que estar na cena, saca? E aí se você tá lá no passado, você começa a perder o que tá acontecendo aqui na frente, que às vezes pode te levar para um outro lugar, sabe? E aí é onde a coisa realmente acontece. É aí que tá aquela coisa de os diretores sempre falam, tipo, cara, você sabe o que vai acontecer, mas você não sabe como vai acontecer. E aí, às vezes, é por isso que é complicado, assim, essa coisa de você focar demais na memória emotiva, além do desgaste. Vamos supor que você volta muito naquela memória, acaba que uma hora ela não vai te movimentar mais, porque você já quase que se habituou àquela memória, sabe? Então você tem que ter Sim. muito cuidado. E uma outra questão também que entra é essa coisa de tipo, eu tô usando às vezes a memória de uma morte de alguém, de um negócio assim, para uma cena, sabe? Tô fazendo isso, é ruim, é feio e tal. E aí lá no estúdio da Fátima Toledo, eles me mostraram um ponto de vista diferente também, que é muitas vezes quando você acessa uma memória pensando em pegar ali a emoção daquela memória, daquela situação e usar numa cena, você pode olhar num ponto de vista de ser uma homenagem, sabe? De ser uma homenagem para aquele momento que você viveu e tal, você vai homenagear esse momento agora, entende? Aí traz outra potência, outra carga, assim, até para a memória em si, como você vai usar ela e tal. E enfim, para fechar assim, essa coisa da memória emotiva, eu acho que é muito interessante você pegar ali a situação, entender a emoção da situação, ou seja, da cena. Você tem uma cena, aí você entende o objetivo, você entende a emoção que estão trabalhando ali naquela cena. Você vai resgatar a sua memória só para entender, para fazer um paralelo da emoção que você vai viver ali naquele momento, sabe? Tipo, ele sentiu muita ira, ele tá muito agressivo, ele sentiu muita raiva em relação a tal coisa. Deixa eu entender essa raiva, deixa eu pegar um momento aqui que eu senti muita raiva. Ah, tá, lembrei. Agora eu vou pra cena sabendo o que que ele tá sentindo, sabe? E aí fica mais fácil de trabalhar a cena e ainda tá presente nela, assim. Acaba que a sua memória você usa como se fosse um gatilho, só para você entender. Tem outras coisas também que você usa como gatilho para, enfim, ao decorrer da cena. Mas essa é um ponto de vista, assim, de se olhar a emoção como um início, sabe? É um ponto de partida.
E aí você entra na cena e você começa a trabalhar a cena e, de certa forma, esquece a sua memória, assim. Você vai trabalhar com o que a cena tá te dando ali, Entendi. saca? Essa coisa de estar presente é outra coisa que também se escuta muito, né, falando, e dá realmente para perceber a importância disso, a diferença entre atores que fazem isso, que estão vivendo ali aquele momento e que cada take a coisa vai ser diferente. E eu já ouvi atores falando, por exemplo, a diferença de trabalhar com alguém que se você fizer 30 vezes o mesmo take ali de uma cena, ele vai entregar as 30 vezes do mesmo jeito e tem outro ator que nunca vai entregar igual, que todas as vezes ele vai fazer alguma coisa diferente. E quando você está trabalhando com esse cara que sempre faz diferente, você é, de certa forma, obrigado a estar presente para responder ao tempo do cara, ou, enfim, o bicho interrompe a fala, ele gagueja, ele, né, ele muda. E eu tenho pouquíssima experiência atuando, assim, pouquíssimas coisas, fiz lá no Brisas algumas vezes, e já tinha feito antes, tipo, teatro também no colégio, umas coisas assim, e é engraçado porque, assim, em cena eu nunca senti essa coisa de estar muito presente. Eu estava sempre preocupado, esperando o meu momento de dar o texto, entendeu? E não esquecer a fala e esse tipo de coisa. A única vez que rolou essa coisa de estar presente foi que a gente estava rodando e chegou um dado momento que eu só estava vivendo o momento ali, que eu esqueci que tinha câmera, etc., mas que não tinha muito texto, que era improviso. Então a gente falou, olha, a gente vai fazer isso, e aí depois você fala isso, e taranã, e não tinha meio que um final. Então a gente começou no texto, Uhum. mas chegou um momento que a coisa mudou, e era uma cena com o Peru e com a Laís e tal. Peru é o Diego, né? Porque é o nosso amigo peruano, o pessoal não conhece. E aí o Diego improvisou uma coisa que não estava no texto e saiu de cena, e essa quebra dele me obrigou a ficar ali, que é tipo, pô, a câmera ainda tá rodando, eu não estava esperando isso que ele fez, e eu ainda tô em quadro, e agora? E aí rolou. Eu fico pensando, obviamente eu não sou ator, tipo como você, mas eu fico pensando como que funciona essa coisa de estar presente, de estar assistindo o outro, né, de estar vivendo o momento, mas com, com a sua fala. Você tem que dar a sua fala, tem o momento certo e o que que você vai dizer e a sua reação. Enfim, como que. Porque são duas coisas meio contraditórias, certo? Pelo menos parece a priori, assim. Sim, total. Então, duas coisas assim, só pra ficar claro, lógico, sempre pensando no que eu acredito, assim, né? Nada que, enfim, a gente nunca pode tomar como verdade absoluta nada, mas Uhum. essa coisa do presente, de estar, por exemplo, um ator que ele sempre faz a mesma coisa e um ator que faz coisas diferentes, eu acho assim que nenhuma das duas estão necessariamente certas ou erradas, sabe? Uhum. Eu acho que o que você tem é que dominar. Porque às vezes você vai pegar um diretor que ele precisa que você faça o que você fez antes e só. Ah, sim. E se você não consegue, aí você vai ser um ator ruim na visão dele, né? Então, assim, é muito delicado isso. Eu acho que o importante é você dominar as duas coisas. Vamos supor que você tá aberto para coisas novas, caso surjam, né? E ao mesmo tempo que você tá entendendo o que você tá fazendo. Você não tá fazendo, sabe, por acaso, de certa forma. Qualquer coisa, né? Se ele pedir para você repetir, você vai saber o que você fez e você vai repetir o que você fez. Uhum. A partir daí você começa a entender melhor que é um ator com mais experiência, um ator que acaba se saindo melhor em algumas coisas. Sobre essa questão do estar presente no momento, ao mesmo tempo que você tem que estar ligado nos seus momentos, eu acho que elas não, na verdade, elas não são contraditórias. Elas, inclusive, elas se ajudam, assim, porque se você realmente está presente na cena,
e tá entendendo e vivendo, entre aspas, né? Vivendo aquele momento ali, você não vai ficar pensando na hora, que horas que você tem que falar e tal. Lógico que você vai pensar em questões técnicas. Às vezes o diretor pede para em tal fala você, sei lá, dar uma sacudida no braço, ou olhar para um certo ponto e parar, ou fechar o olho. Tem esse tipo de situação. Mas em relação à cena em si, é tudo num movimento só. Se eu tô realmente prestando atenção no que você está falando, em algum momento você está esperando uma resposta minha, na hora que você perguntar, eu já vou mandar, porque eu tenho um objetivo atrás disso, sabe? Ou se eu não mandar, você vai falar, e aí, vai ficar calado? Sabe? E aí eu não vou travar, eu vou falar, não, não, calma, tô pensando, tô na cena, sabe? Então eu acho que uma coisa acaba que ajuda na outra, de certa forma. Quando você realmente tá inserido na cena e tá entendendo a cena, sabe? E aí, isso é uma coisa muito importante. Você tem que entender a cena, você tem que entender o que que o seu personagem quer, o que que o outro personagem quer, e aí, de certa forma, até fica mais fácil, porque você não tem que, você não olha a coisa de fora, você tá dentro da situação e você só vai deixar ela seguir. E aí é uma coisa que eu converso muito em oficina, é que se você tá na cena, você não vai estar pensando se seu cabelo tá bagunçado, ou se você falou uma coisa mais alto ou mais baixo do que deveria, se usou entonação demais, ou sabe, projetou demais. Você só tá lá, velho, e tá fazendo, saca? Se você tiver feito o seu trabalho de casa, né, seu dever de casa e entendido a cena, só o que você precisa fazer é deixar a coisa acontecer e tá na cena. Entendi. Você tá preparado e aí meio que acontece naturalmente. Não naturalmente, óbvio, mas assim. Não, é como se fosse naturalmente, velho. Porque é quase como se fosse um jogo, velho. Sabe? É quase um jogo, literalmente um jogo. Sabe, sei lá, você tá jogando futebol. Você joga ali, sabe? Se o cara foi pra um lado, você vai lá marcar ele. Se o cara foi pro outro, você vai lá marcar ele. É verdade. Sabe? Você não para pra pensar se a torcida tá olhando, se não sei o quê, se você vai fazer errado. Você tá lá olhando pra ele, esperando ver o que que ele vai fazer. Sabe? Então, tipo, a partir do momento que você consegue se inserir na cena desse jeito, a coisa vai naturalmente e aí você só vai. Lógico que você não perde o controle, né? Aquela coisa da dualidade do ator e tal, de ser, ao mesmo tempo que tá atuando, você sabe que você tá atuando. Você não vai perder o controle, sei lá, dar na cara da pessoa e quebrar a pessoa no pau porque, sei lá, você acha que seu personagem faria isso. Então, você não pode esquecer que é um filme, né? Sim. Então, aí é que entra as questões técnicas e é uma questão delicada isso de você saber dominar essas coisas, sabe? Até que ponto você tá se envolvendo, até que ponto você tem que dar um limite também. Tanto você não ir como ir demais numa cena é um problema. Você entende? Sim, sim. Isso que você falou de não perder o controle é quase como se você estivesse ali no fundo da sua mente assistindo o personagem também. Sim. Então, você tá vendo o que tá acontecendo, se precisar interromper, se precisar mudar alguma coisa, você faz, mas tem uma outra pessoa vivendo aquele momento ali, né? Sim, sim. Que não necessariamente tem a sua personalidade e tal. É engraçado que enquanto você estava explicando isso, eu voltei exatamente esse pedaço sobre não perder o controle e tal. Eu voltei para a cena do Barry, que eu comentei que a gente vê o cara interpretando mal e depois ele acessa o que você falou de memória. Como é que você chamou? Memória? Emotiva. E aí ele acessa a memória emotiva e aí atua bem na sequência. Só que é uma cena que ele meio que tem que explodir ali, e aí ele perde o controle, entre aspas, porque ele vira a mesa que ninguém tava esperando e tal. Só que quando chega na hora dele enforcar a menina, ele faz do jeitinho que eles combinaram pra ele não enforcar de verdade. Sim. Que é um movimento tosco, completamente falso, assim. Ele bota a mão, ela pega e leva pro pescoço, né? Isso. Eles contam, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí, naquele momento ali, eu não tinha pensado nisso quando eu assisti, eu só achei engraçado, né? Porque a quebra, porque ele tá mandando tão bem, ele tá nervoso, ele tá interrompendo ela, o bicho tá puto e tal. E quando ele vai mesmo pra cima dela, ele tá ali atrás controlando
o próprio braço, a própria mão, para fazer do jeitinho que eles ensaiaram e tal. E é exatamente isso que você falou agora, de estar assistindo para não perder o controle, que eu meio que não tinha racionalizado isso. Aham. É interessante, cara, mas o que eu falei de ser contraditório, o lance do texto, é o que eu disse, justamente porque eu tenho pouquíssima experiência, então as poucas vezes que eu atuei, na minha cabeça sempre pareceu impossível viver o momento e acertar minhas falas, entendeu? Saquei, saquei. Voltando aqui um pouquinho à série, essa jornada de ator, de certa forma, que é o que a gente acompanha com o Barry, é também uma jornada muito de autoconhecimento, né? Porque para acessar emoções e viver situações, você tem que reconhecer a condição humana, certo? Em relação a tudo isso. Então é aquela coisa, as histórias que funcionam melhor podem ser sobre basicamente qualquer pessoa, uma criança, uma mulher, um velho, um branco, um negro, um gay, um hétero, qualquer pessoa é, tem algumas coisas na vida de todo mundo que é justamente isso, a condição humana que torna histórias universais, certo? Sim, total. Então, como a gente comentou, o grupo de atores ali em que ele se envolve, a gente falou, pô, um monte de ator meio merda e tal, né? Porque eu acho, por duas coisas. Uma delas é justamente essa coisa, pelo menos no relacionamento deles que a gente vê, é tudo muito superficial. Então a gente não vê ninguém se aprofundando muito nessa coisa que é meio filosófica, meio psicológica e ou não necessariamente, mas assim, é necessário uma observação, né, de si mesmo para poder acessar essas coisas humanas e tal. E que a gente não vê ninguém fazendo isso, eles ficam naqueles relacionamentos realmente superficiais e a maioria deles acha que só quer ser famoso. Enfim, no primeiro episódio tem a brincadeira de um cara que conseguiu um papel numa série de TV, mas ele estava morto. Aham. E aí ele fala assim: na próxima vez eu quero fazer um personagem que tá vivo. Sim, sim. É no CSI, eu acho, né? Um negócio assim. Exatamente, ele era um cadáver, entendeu? É. Esse era o personagem dele. E aí tem essa coisa de que eles não se aprofundam nos relacionamentos, é tudo superficial. E a outra coisa que eu tenho a impressão é, durante as cenas, enquanto eles estão atuando, o que eu senti que aconteceu comigo, que eles não conseguem sair da própria cabeça. Então eles estão preocupados com o que estão pensando, minha hora de dar a fala, não sei, minha posição no palco, qualquer coisa menos tá presente. Uhum. E aí, assim, você, pô, 14 anos atuando, desde a da adolescência, e fazendo diversos papéis diferentes e tal, o quanto isso de observar a condição humana, a sua própria, né, a coisa do autoconhecimento, e também de observar os outros, certo? Porque você tem amigos, você tem família, você tem namorada, tipo, a coisa de observar as relações e tudo mais. O quanto isso é importante e que diferença isso faz, você acha? Mano, pra mim 100%, assim. Faz toda a diferença você observar o outro e se observar. Na real, muito do. Hoje, assim, a forma como eu enxergo e como eu trabalho é você. Aquela coisa voltando pro paralelo, né? Lá da memória emotiva, pra você entender um pouco da emoção do personagem, você vai buscar em você. Eu acho que, e aí é uma coisa do método da Ivana isso, é que tudo que você entende do personagem, você vai buscar paralelo em você. Mas como que você vai buscar paralelo em você se você não se conhece? Então, assim, para você começar a interpretar alguém ou, ou você mesmo em situações que não são do seu cotidiano e etc., você tem que se conhecer, sabe? Você tem que se permitir algumas coisas, você tem que entender. Aí já é uma coisa da Fátima Toledo, é o seu lado claro e o seu lado escuro, enxergar isso, aceitar isso e, enfim, trabalhar à medida que pode, mas não ignorar que é o que, de certa forma, a sociedade impõe isso, né? Da gente, de certa forma, ser um ser humano ali perfeito e tal,
enfim, praticamente ignorar assim, a fraqueza ou o lado escuro nosso e tal. Você sempre tem que estar feliz, você sempre tem que estar, enfim, forte pro dia a dia, etc. Sobre esse negócio, então, por exemplo, é muito difícil, por exemplo, chegar e falar, você vai interpretar um personagem que ou um personagem não, mas seu personagem em tal momento ele tá com ciúmes. E aí você fala, pô, mas eu não tenho ciúme. Tá, você não pode ter ciúme agora, mas você já teve. Aí você vai começar a buscar em você isso, ou mágoa de alguma coisa, sabe? Ou, sei lá, chorar, sabe? Ou gritar. Como que você vai gritar pro seu personagem se você não grita na vida? Se você não se permite gritar na vida? Então é muito. O trabalho do ator é uma coisa que começa nele, assim, sabe? Então, para mim, o autoconhecimento é 100% assim. Eu acho que quanto mais você se conhece, melhor você é na atuação, saca? Melhor você consegue lidar, melhor você consegue adaptar o que o personagem está passando para coisas suas, porque as questões principais das histórias são essas questões humanas que você falou. Uhum. E isso todo mundo tem, independente da classe social, da cultura. As questões realmente humanas todo mundo tem. Então você tem que procurar entender isso em você e, de certa forma, entender como que você tem acesso a essas questões suas, sabe? Como que você vai descobrir gatilhos para acessar essas questões, como que você domina esses gatilhos para, sabe, acessar cada vez mais rápido, porque a gente, no trabalho, né, no set, você tem um tempo ali, você não tem o dia inteiro para acessar uma emoção, você tem que, Sim. sabe, tipo, às vezes o diretor ele te dá 5 minutos, ele quer que você entre em cena com sangue no olho, ou então acabado, sabe, já entrando para chorar e tal. Então, assim, você tem que ir exercitando o máximo para você entender cada vez melhor esses gatilhos, e tudo isso você só vai dominar se você se conhecer muito bem. Eu acho que eu já devo ter te falado em algum momento aí da nossa amizade nos últimos anos que eu acho a atuação a parte mais difícil, né, de cinema, a função mais difícil é a do ator, assim. Por mais que eu saiba que escrever não é fácil, dirigir não é fácil, ser bom em qualquer parte técnica, som, fotografia, tudo, absolutamente tudo é importante e requer muito conhecimento, muita prática. Mas o ator, cara, não só por estar realmente exposto, porque todo o resto é meio que escondido, né? O que você assiste na tela são os atores. Mas não só por isso, assim, eu acho que realmente fazer isso bem é muito, muito difícil, assim, eu acho, sempre achei muito complicado. Inclusive, é uma coisa que eu tenho certo interesse em tentar quase que por diversão, porque isso é tão difícil que eu tenho a impressão que eu me divertiria fazendo um pouco mais, mas não sei se eu faria bem. Uhum. Mas enfim, mesmo achando isso, assim, se tiver alguém ouvindo a gente que quer começar a atuar, tem interesse, tem curiosidade, por onde você acha que é um bom caminho para começar? Mano, pra mim o caminho é sempre o teatro. Pra mim ainda é o teatro, assim, sabe? Você procurar o teatro na escola ou em companhias, que muitas companhias elas ensinam também, não só necessariamente já começam a trabalhar. Muita coisa você aprende trabalhando, muita coisa você aprende enquanto tá lá no palco, em cena, sabe? Tem coisa que inclusive não dá pra você aprender enquanto você não subiu no palco e tal. E procurar, à medida do possível também, o que interessa mais também, né? Tipo, pensar no seu interesse. Você tem interesse. Acho que o teatro, independente do seu interesse, tem que rolar, sabe? Para você entender, de certa forma, essa coisa da interpretação. Porque independente de ser no teatro, no cinema, na televisão, na publicidade,
você está interpretando. Uhum. E eu acho que onde mais você tem acesso a isso é no teatro. E aí depois disso você vai para o objeto do seu interesse. Vamos supor que você tem mais interesse em TV, então vai procurar uma oficina ou um curso direcionado para TV. Seu objetivo é cinema, tem cursos direcionados para cinema, saca? Que aí já vê menos TV, porque cada área dessa eu acho que tem uma dinâmica diferente, sabe? As coisas Uhum. que você trabalha pensando em TV são diferentes do que você trabalha pensando em cinema. Então você saber já o que você quer e direcionar, às vezes já ajuda também. Ou se não, faz um curso geral que pega um pouco de TV, um pouco de cinema. E paralelo a isso, eu acho que você tem que, cara, ler tudo que você puder ler e viver tudo que você puder viver também Uhum. pra ter experiência, sabe? Acho que é muito importante assim, você ter experiência, sabe? Pra poder usar isso em cena, pra poder às vezes adaptar essas coisas. Repertório, né? Repertório, repertório. Além do autoconhecimento, né? Que você sempre tem que estar atento a isso, assim. Começar ali pelo teatro, depois ver se Uhum. quer ficar no teatro, cinema ou TV, e aí procura uma oficina. E em paralelo a isso, vai lendo e vivendo tudo que puder viver e ter acesso, sabe? É engraçado você falar isso da leitura e da experiência de vida, porque eu acho que é unânime, assim, se você quer trabalhar com qualquer área artística, você precisa ter uma certa sensibilidade, né, em relação às coisas do mundo, Sim, e a leitura ela é quase que ela te dá a oportunidade de viver coisas que você mesmo não vai viver, né? Porque você acompanha a cabeça de outras pessoas, as experiências de outras pessoas. Então, eu acho que esse conselho de viva o máximo que você puder e leia o máximo que você puder, realmente, se você quer atuar, se você quer escrever, se você quer dirigir, se você quer pintar, cara, não, acho que nada bate isso, né? Por mais que exista técnica, a sensibilidade, a empatia e o repertório. tem grande parte, né, do sucesso aí. A técnica é quase que uma base, mas aí depois que você tem a base, você tem que construir o edifício de verdade, a casa, o prédio. É, E, sim, sim, e total. só se sustenta com essas outras coisas, né? Além disso, a gente falou um pouco aí sobre Barry, porque é uma série interessante por diversas razões que a gente comentou, a mistura de gêneros e os dois mundos que aborda essa coisa da atuação em teatro, em televisão, em cinema, junto com um pano de fundo ali de... Tem a máfia e tem toda a coisa ali do mundo criminoso e tal, então é uma série interessante. Uhum. Mas também tem na Netflix o Método Kominsky, que eu comentei contigo, que é uma outra série sobre atuação. Ah, vou assistir essa. Método Kominsky. Método Kominsky, que é focado no Kominsky, que é um professor de interpretação e tal. Uhum. E essa é mais uma comédia mesmo, bem diferente. E Aham. tem várias outras coisas, tem vários filmes aí que mostram bastidores, né, de cinema, de TV, de teatro, para quem quiser ir atrás um pouquinho de pessoas interpretando o que estão aprendendo a interpretar e tal. É sempre uma coisa legal. É. Você já viu uma série que chama Som e Fúria? É uma série da Globo, muito boa, cara. Som e Fúria. Não, não, eu sei qual é, mas eu não vi. O tema é relacionado? É relacionada a teatro, toda isso é você olhando para uma companhia de teatro e tal e as questões que essa companhia passa. E aí é focado num diretor de teatro lá e as questões dele, mas de tabela vai pegando outros personagens e tal, e aí acaba passando por esse ambiente do teatro e as questões que os atores e as companhias
costumam passar, assim. Eu vi a série e achei bem boa. Pô, então, para terminar, eu queria te perguntar sobre a sua experiência pessoal. O que que você acha, o que que é, você fica confortável, o que que é mais fácil e o que que você acha mais difícil de fazer em cena? Pra mim, o mais difícil em cena é rir, saca? Eu fico desesperado quando eu leio um roteiro que o meu personagem tem que rir, sabe? Ou então tem que gargalhar. Reagir a uma coisa engraçada. É essa coisa de, fulano gargalha, ou então fulano ri. Nossa, velho, eu fico em pânico porque eu sou muito ruim, assim, de rir, saca? E isso aí é uma questão técnica, assim, que você começa, né, puxando um risozinho seu mesmo, uma coisa mecânica, sabe? Uma coisa de. E aí você vai dando. Trabalhando a sua respiração e vai dando um impulso, sabe? É como se você fosse dando. Embalando esse riso, assim. E aí você dominar esse negócio, pra mim é muito. Eu não sei se deve ter gente que tem mais facilidade, mas pra mim a minha dificuldade é essa, mano. Mais difícil que chorar? Mais difícil que chorar, pra mim, com certeza. Chorar hoje em dia é um negócio que Caramba. é igual aquela coisa de acessar o seu descontrole, acessar o seu lado agressivo. Às vezes parece que chorar tem essa mecânica assim mais fácil de você acessar, sabe? Então, por exemplo, chorar ou essa coisa de descontrole ou um negócio agressivo ou às vezes até um negócio mais inexpressivo são coisas que eu me sinto confortável fazendo assim, sabe? Quase que uma zona de conforto minha hoje. Agora, personagens mais expansivos, vamos supor, aquela coisa mais o cara engraçadão ou o cara que ri demais, é uma coisa que, como é muito distante de mim, acaba que. Porque eu sou realmente mais calmo, assim, eu acho, no meu dia a dia. Aí é uma zona que eu não domino, assim, eu tenho muita dificuldade, então eu consigo fazer, mas eu tenho que ter acho que mais tempo, assim, aí é legal a coisa da pesquisa e do laboratório para você ir descobrindo em você esse lugar em você, sabe? Assim que você descobre, você vai ampliando isso para poder dar material pro diretor, enfim. Mas, no geral, assim, é rir. Pra mim é muito difícil rir, né? Que onda, eu não imaginava. Valeu demais ter separado um tempo aí pra gente trocar essa ideia. Demorou, Pedro, tamo junto.